Capacitores. Os capacitores são empregados nos mais variados circuitos elétricos e desempenham sempre um papel muito importante, que é o de armazenar cargas elétricas para depois descarregá-las em um determinado momento específico. Como exemplos, podemos citar o flash de uma máquina fotográfica e um desfibrilador usado em carros de socorro ou em hospitais. Abaixo temos a imagem de 3 capacitores diferentes. Sobre esses dispositivos e os circuitos formados por eles, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas. Então vamos observar aqui os 3 capacitores citados. O primeiro, cerâmico, o segundo, poliéster e o terceiro, eletrolítico. Esse terceiro tipo tem uma curiosidade importante. Ele é em forma cilíndrica, mas nós temos que imaginar aqui o seguinte. Nós temos 2 placas de metal colocadas uma sobre a outra, geralmente com óleo sobre elas, e elas são enroladas para ficarem com esse formato cilíndrico. Então é como você pensar em 2 folhas de papel, uma colocada sobre a outra, que foram enroladas para dar esse formato de cilindro. Por que eu estou chamando a atenção disso? A gente já vai saber. Bom, eu vou colocar aqui as 2 equações matemáticas utilizadas no capacitor, as 2 principais, que vão nos auxiliar. Aqui nós temos a capacitância, que é a capacidade de armazenar carga elétrica de um capacitor. Então, capacitância, capacidade de armazenar carga elétrica. Aqui também é a capacitância. Na primeira equação, capacitância é carga elétrica dividida pelo potencial, em volt. Na segunda equação, a capacitância é dada por 2 constantes, sendo esta segunda dependente do que existe entre as placas do capacitor. Aqui, por exemplo, eu citei que geralmente é óleo, então esta constante depende do que tem entre as placas do capacitor. Aqui nós temos a área das placas do capacitor e aqui nós temos a distância entre as placas. Vamos agora tentar analisar as respostas. Letra A. A capacidade de um capacitor armazenar carga elétrica, ou seja, o C, depende de sua capacitância, que é a propriedade que relaciona a quantidade de carga em função da tensão aplicada. Corretíssima. Olha só, relacionar a quantidade de carga em função da tensão aplicada é o que está sendo feito aqui nessa equação. Carga em função da tensão aplicada vai me dar a capacitância, que mede a capacidade de armazenar carga elétrica. Portanto, a letra A é uma frase verdadeira. Letra A é uma frase verdadeira. Vamos marcar aqui com um V. Letra B. Perdão, ele foi direto para C, depois a gente deve voltar na B. O formato do capacitor eletrolítico e do capacitor de poliéster não interfere em sua capacitância? Mentira, interfere. Por quê? O capacitor eletrolítico, conforme eu falei, como ele tem aqui folhas colocadas uma sobre a outra enroladas, com isso eu consigo uma área de placas muito maior do que o capacitor de poliéster. Aqui é como se eu estivesse vendo a área, ok? A área do capacitor é essa que eu estou vendo. Aqui não, porque se eu abrir, se eu desmontar isso daqui, eu vou desenrolar e vou ver que eu vou ter folhas mais compridas. Então, nesse capacitor aqui, eu consigo uma área maior. Ao conseguir uma área maior, eu vou conseguir uma capacidade ou capacitância maior. Então, a letra C não é uma frase correta. Vou colocar um Fzinho aqui. A letra D. O material dielétrico que constitui o capacitor é determinante para a sua capacitância. O material dielétrico é o material isolante colocado entre as placas. Ele é fundamental para determinar a capacitância do capacitor? Sim. Aqui na equação, o material dielétrico que você utilizar entre as placas vai ficar determinado por este número, por essa constante aqui. Ok? Então, dependendo do material que você utilizar, você vai ter uma constante diferente. Tendo uma constante diferente, nós teremos uma capacitância diferente. Portanto, esta frase é uma frase
verdadeiro. E a letra B, a capacitância de um capacitor cerâmico é igual a de um capacitor eletrolítico? A resposta é não, certo? Por duas questões. Eu tenho que determinar aqui o material que está entre placas aqui no cerâmico e no eletrolítico é diferente, então as constantes aqui serão diferentes, e também a questão da área que eu expliquei anteriormente. O capacitor eletrolítico tem placas colocadas uma sobre a outra enroladas, o que me dá uma área muito maior do que um capacitor cerâmico. Então as capacitâncias eu não posso afirmar que elas são iguais, então aqui eu tenho uma frase falsa. Então a gente fica verdadeiro para a letra A, falso para a letra B, falso para a letra C e verdadeiro para a letra